Todos os anos, milhares de pessoas partem em direção à realização de seus sonhos. Com o coração repleto de esperança, a caminhada se inicia. Mas acredite, não será tão simples assim. Justamente no meio da jornada, os piores espíritos se oporão a você. São estes os espíritos do meio. Nos próximos cultos, Deus revelará quem são esses espíritos e como agir para vencê-los. Daremos um basta à maldição do meio. O meio do ano é um momento emblemático nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nas nossas realizações. Na verdade, o meio, ou seja, a metade do caminho, é sempre algo muito decisivo em tudo aquilo que a gente vai fazer. E o meio do ano não é diferente. Você veja, por exemplo, no final do ano, as pessoas elas fazem planos para o ano que vai começar. No Réveillon, no último dia de um ano que está se findando e prestes a iniciar um novo ano, as pessoas elas fazem promessas, elas fazem votos. As pessoas elas fazem ali os seus projetos de vida para o ano que vai iniciar. E a maneira que o ano ele vai transcorrendo e as coisas vão acontecendo, e nem sempre as coisas elas transcorrem como nós planejamos. As pessoas, então, muitas vezes, por não verem os seus sonhos se realizando no tempo e modo em que elas pensaram que fosse se realizar, elas têm uma tendência de desanimar, de se abater, de ficar combalidas por causa da não realização desses sonhos no tempo e modo em que elas projetaram, em que elas queriam que acontecesse. Isso normalmente acontece no meio do ano. Esses projetos que são feitos no início de um ano, eles normalmente, até o mês de junho, ou seja, no meio do ano, um grande percentual desses projetos eles são abortados por causa desse desânimo, por causa dessas coisas. E isso não é uma exclusividade nossa. Essa situação é uma situação que remonta dos tempos bíblicos. Vocês vejam, por exemplo, quando você abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 14, no verso de número 22 em diante, está escrito assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando nós lemos esse texto aqui no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos, você vai encontrar, capítulo 6, esta passagem, nós precisamos entender que neste momento Jesus ele já tinha operado grandes e vários milagres. No momento em que esse fato aconteceu, Jesus ele já tinha proferido o grande sermão da montanha. No momento em que esse fato aqui aconteceu, Jesus ele já tinha curado ou ressuscitado a filha de Jairo, ele já tinha curado aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que sofria há 12 anos com aquele fluxo interminável de sangue que saía do seu corpo. Naquele momento, Jesus ele já tinha curado leprosos, Jesus ele já tinha operado grandes milagres. Lembra daquele paralítico de Cafarnaum, em que as pessoas o desceram pelo telhado e ele ficou curado no meio daquela multidão? Esse fato também já havia acontecido quando este fato aqui aconteceu. Então, a popularidade de Jesus já era grande. E por isso aquela multidão estava ali, ouvindo Jesus.
E logo em seguida, a grande multiplicação dos pães e dos peixes. Foi algo notório. Mas, após o milagre ter acontecido, Jesus ele dá uma ordem aos discípulos e diz aos discípulos: vocês vão entrar no barco e vão atravessar para o outro lado do Mar da Galileia. É bom sempre lembrar que o Mar da Galileia ele é um lago de águas doces. Ele é conhecido como Mar da Galileia devido ao seu volume de água naquela região, uma região desértica. Então ele é visto como o Mar da Galileia. Por isso Jesus dá uma ordem para que os discípulos atravessem para o outro lado. E a Bíblia Sagrada diz que exatamente no meio do mar, uma grande tempestade, ela começou a assolar o barco em que os discípulos estavam. A grande pergunta é, por que essa tempestade, ela não veio no início da jornada? É bom sempre lembrar que dentro daquele barco, nós tínhamos ali pelo menos 4 pescadores experientes. Nós tínhamos dentro daquele barco Pedro, seu irmão André, nós tínhamos dentro daquele barco Tiago e seu irmão João, que eram pescadores extremamente experientes. E como pescadores experientes, eles saberiam, lá na margem, antes de entrar no barco, se uma tempestade estava por vir ou não. Então, a verdade é que essa tempestade ela não era previsível. Ela não era uma tempestade normal. Porque com 4 pescadores experientes dentro daquele barco, eles certamente saberiam se estava ou não por vir uma tempestade. Mas essa tempestade que aparece aqui no Evangelho de Mateus é uma tempestade emblemática, profética, que mostra também aquilo que acontece nos nossos empreendimentos. Quantas pessoas elas iniciam um empreendimento, uma jornada, como os discípulos iniciaram. E nada obsta que ela dê início àquele empreendimento. Mas o problema é quando ela chega no meio da sua jornada, no meio do seu empreendimento. E os problemas começam a acontecer. Parece que uma tempestade começa a assolar o seu barco, a sua vida. E aqueles projetos que você fez no início do ano, eles parecem não serem mais factíveis por causa dessa tormenta, por causa dessa tempestade que se abateu sobre a sua vida. Quem sabe, neste exato momento em que você está acessando esse canal e ouvindo essa mensagem, você pode dizer: pastor, é exatamente isso que está acontecendo comigo. Eu fiz projetos, eu fiz sonhos, eu coloquei o meu projeto de vida no altar, eu fiz o meu sacrifício no altar, eu coloquei aquilo tudo diante de Deus e eu pergunto ao Senhor, por que nada aconteceu? Por que aquele órgão público não foi lá fazer aquela fiscalização antes de eu iniciar aquela construção? Mas justamente agora que eu estou no meio da construção, é que eles foram lá e embargaram a minha obra. É que eles foram lá e me aplicaram aquela multa, aquela notificação. Por que isso não aconteceu no início da minha jornada? Eu quero falar com vocês nesse finalzinho de manhã, início de tarde, sobre um espírito chamado espírito do meio. O espírito do meio é aquele espírito que ele não vem contra os empreendimentos do homem, ele não vem no início, porque no início é só um projeto, é só um plano. Mas ele também não vem no final. Por quê? Porque no final é conclusão, no final é festa. Esse espírito ele vem no meio dos empreendimentos do homem, porque no meio há exposição. No meio ele faz com que você seja exposto, no meio ele abate as suas forças. É exatamente esse espírito que bateu a porta dos discípulos quando eles estavam no meio do mar. Você pode observar, existem pessoas que elas iniciam, por exemplo, um curso, e elas então, quando elas começam aquele curso, elas ficam todas entusiasmadas, elas pagam a inscrição, a matrícula, ela compra o material didático, ela está toda entusiasmada, um curso de 12 meses,
E nos primeiros 2, 3 meses ela está toda entusiasmada, fala para todo mundo que está fazendo o curso, mostra o material didático. Para ela é a melhor coisa da vida dela ter entrado naquele curso. Mas a partir do momento que o tempo vai passando e ela vai chegando no meio do curso, começa a bater aquele desânimo, começa a bater aquele medo. E o que ela faz? Quando chega no meio do seu empreendimento, ela desiste daquele curso. Quantas e quantas pessoas iniciam uma construção? Eu quero desafiar você aí onde você mora, não importa onde você mora. Assim que terminar essa live, dê uma andada pelas ruas do seu bairro, você verá a quantidade de pessoas que começaram um empreendimento, uma construção, a construção da sua casa. O inimigo não se opôs a ela quando ela comprou o terreno. O inimigo não se opôs a ela quando ela fez o alicerce. O inimigo não se opôs a ela quando ela subiu as paredes. Não, o inimigo não se opôs quando ela bateu a laje. Mas quando chega no momento dela dar o acabamento, ou seja, quando ela está exatamente no meio da construção, que é o momento dela dar o acabamento, pintar a casa e concluir o seu sonho. O espírito do meio ele chega e impede a pessoa de rebocar a casa pelo lado de fora, de rebocar a casa por dentro, de colocar o piso. E quantas casas que você verá quando você sair e observar isso na rua, casas que estão interminadas há décadas. Por quê? Porque o espírito do meio entrou no sonho e no empreendimento daquela pessoa para tentar frustrar aquela pessoa. Pessoas que não conseguem dar continuidade a relacionamentos, porque ela tem um momento de namoro, ela tem um momento de noivado, mas ela nunca consegue chegar ao altar do matrimônio. Coisas simples que você possa pensar que não tem o menor nexo com coisas espirituais, mas ali você percebe a ação do espírito do meio. Por exemplo, a pessoa, ela é indicada para ela um livro, ela compra um livro e ela então fala, olha, esse livro aqui é muito bom e eu vou ler esse livro. E ela começa a falar para todo mundo do livro e ela começa a ler o livro e ela vai até o meio do livro e não consegue concluir. Por que isso acontece? Porque o espírito do meio não deixa a pessoa concluir absolutamente nada daquilo que ela inicia. Mas nesse finalzinho de manhã, início de tarde, dessa terça-feira, dia 1º de julho de 2025, daqui a mais 5 minutos, nós estaremos exatamente no meio do ano de 2025, para orar, repreendendo esse espírito do meio, que ele não venha impedir os seus projetos e os seus sonhos de se cumprir neste ano de 2025. Eu quero pedir a você, talvez você tenha aí com você o seu projeto de vida, que você pegue o seu projeto de vida, porque nós vamos renovar a unção sobre ele nesta tarde. Nós vamos também orar consagrando esse copo com água. Eu quero que você providencie também agora um copo com água, porque nós vamos orar e vamos consagrar esse copo com água para que você possa, ao beber dessa água, ter a sua força renovada para continuar a sua jornada. Vocês vejam, por exemplo, o meio, ele é uma situação delicada, porque quando você está no meio de um empreendimento, a mesma energia, o mesmo esforço que você vai fazer para poder concluir até o final, é o esforço e a energia que você vai empreender para voltar atrás. Então, quero perguntar a você, você que fez os seus projetos, os seus sonhos, você que talvez esteja desanimado, aí, afetado pelo espírito do meio, voltar atrás é a mesma energia, o mesmo esforço que você vai ter que empreender, senão para poder prosseguir, seguir em frente. Você, por exemplo, compra algo, a prestação, um veículo, por exemplo, você compra um veículo e você paga metade do veículo, aí você para de pagar. Você vai receber de volta aquilo que você já pagou? É claro que não. Ainda que você tente judicialmente requerer isso, você sabe muito bem que aquilo que você já pagou, uma grande parte daquilo vai ficar perdido. Então a minha pergunta é: por que voltar atrás? Você tem que colocar no teu coração, nesse finalzinho de manhã, início de tarde, que a sua única opção é prosseguir, é seguir adiante.
Vejam que esse espírito do meio, ele afetou até o povo de Israel, quando eles estavam indo do Egito para Canaã. Se você puxar uma linha reta de Gósen até Canaã, você vai encontrar no meio do caminho uma cidade chamada Cades Barneia. E lá em Cades Barneia, Moisés mandou 12 espias espiarem a terra para ver a terra que eles iriam possuir. No regresso, quando eles viram que a terra manava leite e mel, embora eles viram que a terra tinha gigantes. E 10 dos 12 espias chegaram com um relatório derrotista, dizendo para todo o povo de Israel: vamos voltar para o Egito, porque a terra realmente é boa, mas existem gigantes lá, existem gigantes naquela terra. A Bíblia Sagrada diz, em Números 14, 24, que 10 dos 12 espias vieram trazendo um relatório negativo. Ou seja, a maioria estava dizendo que o melhor era voltar para o Egito. Mas eu estou aqui nessa tarde para dizer a você que a maioria nem sempre está com a razão. Quem sabe na sua vida está assim. Está chegando o meio do ano e a maioria está dizendo para você: desiste disso, abandona isso não vai acontecer, isso não vai dar certo. Eu estou aqui no nome do Senhor Jesus para dizer a você que você não precisa andar com a maioria, porque nem sempre a maioria está com a razão. 2 daqueles homens, Josué e Caleb, tiveram a coragem de ter uma opinião formada contrária à opinião da maioria. E somente aqueles 2 homens entraram na terra de Canaã. Somente aqueles 2 homens, Josué e Caleb, entraram na terra de Canaã. E lá em Números 14, 24 diz o motivo: porque foi encontrado um outro espírito dentro de Caleb. Josué já tinha o seu espírito provado, mas agora era o momento de Caleb, agora, ter o seu espírito provado. E eu quero dizer a você que este é o exato momento que Deus ele está provando que espírito está dentro de você. Se você vai ficar com a maioria, dizendo que esse ano acabou, que não vale a pena insistir no seu projeto, insistir nesse relacionamento, insistir nesse curso, ou se Deus vai encontrar em você um outro espírito, como encontrou em Caleb. Daqui a 20 segundos, nós estaremos na segunda metade do ano de 2025. E que seja uma segunda metade de vitórias, de conquistas, de realizações. Que Deus possa encontrar em você um outro espírito, como ele encontrou em Caleb. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Ó grande Deus e poderoso Pai Celestial, neste momento, meu Deus, de oração, eu uno a minha fé, a fé dos meus irmãos, e agora eu oro, meu Deus, contra essa influência maligna chamada espírito do meio. Esse espírito, meu Deus, que está tentando, meu Deus, assassinar os projetos e os sonhos desta pessoa. Esse espírito, meu Deus, que está tentando destruir este casamento, destruir este relacionamento. Esse espírito que entrou, meu Deus, no meio dessa sociedade e está tentando destruir esta empresa, destruir a vida financeira, a vida profissional deste homem, desta mulher. Esse espírito, meu Deus, que não deixa essa pessoa concluir aquilo que ela inicia, meu Pai. Meu Deus, nós estamos nos primeiros segundos do ano, da segunda metade do ano de 2025. E eu quero pedir que o Senhor, meu Deus, manifeste o teu poder de maneira sobrenatural sobre a vida daqueles que estão participando desta live, daqueles, meu Deus, que vão se conectar posteriormente para assistir esta live. Que o Senhor, meu Deus, consagre este copo com água. Que o Senhor, ó Deus, consagre, meu Deus, para que quando esta pessoa beber desta água, ela possa ter as suas forças renovadas e ela possa prosseguir, meu Deus, rumo ao prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu quero profetizar, meu Deus, que nesta segunda metade do ano de 2025, o Senhor está indo à frente de cada um, abrindo o caminho, meu Deus, repreendendo todo o embaraço, todo o empecilho que porventura tente barrar os sonhos e os projetos desta pessoa.
E quando esta pessoa beber desta água, meu Pai, que ela tenha, meu Deus, as suas forças renovadas poderosamente no nome do Senhor Jesus. E agora, juntos em uma só fé, pautados, meu Deus, pelo mesmo espírito que estava em Josué e Caleb, nós repreendemos o espírito do meio das nossas realizações, dos nossos empreendimentos e profetizamos que 2025, essa segunda metade deste ano, será de vitórias, conquistas, realizações em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Beba desta água e seja abençoado. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Quero deixar aqui um convite a você. Nesse domingo, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, na primeira igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Céu Azul, domingo às 9h30 e às 19 horas. Fica aqui o meu convite para você poder participar desta grande cerimônia cristão, que é cristão de verdade. Não falta a Santa Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe rica e poderosamente e siga adiante, porque o espírito do meio não tem mais poder contra os seus sonhos, contra os seus empreendimentos, contra a sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.